Domingo de Ramos, início da Semana Maior, a Semana Santa. E a liturgia para esse Domingo de Ramos é uma liturgia muito profunda que se inicia com o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, que mais uma vez retoma a imagem do servo sofredor. Embora humilhado, desfigurado, maltratado, tanto que nem parecia ter feições humanas. Mas mesmo assim, o Senhor está presente com este servo. O Senhor não abandona este servo, porque o Senhor é o nosso companheiro fiel. O Senhor é a nossa companhia fiel. E o livro do profeta Isaías nos diz: mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Que lindo isso, meu irmão, minha irmã. Não importa o que nós estejamos passando, mas se nós trazemos a confiança que o Senhor Deus é conosco, nós somos capazes de passar bem por todas as dificuldades. Não é a dificuldade que vai dizer como que você vai atravessar o caminho. É a confiança em Deus que vai dizer que você é capaz de passar de cabeça erguida, com peso, com dificuldade, mas com confiança nas mãos do Senhor. E para isso o Salmo já nos diz: meu Deus, por que me abandonaste? É o Salmo 21, 22. Parece o Salmo do abandono. Parece um Salmo em que Deus nos virou as costas. Mas muito pelo contrário. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, Deus é o último a quem nós recorremos. Quantas vezes, em nossas dificuldades, nós procuramos outras ajudas, outras formas de resolver os nossos problemas e Deus fica preterido. Nós precisamos deixar esvaziar em nós toda a confiança nesse mundo, em nossas próprias forças, em nossas próprias capacidades. Nós precisamos fazer que em nós haja espaço para que Deus habite em nós. Esse abandono do Salmo não é um abandono de um Deus que nos vira as costas, mas é, ao contrário, é dizer que somente em Deus nós podemos encontrar força, proteção e condições para seguir o nosso caminho adiante. Na segunda leitura, Paulo aos Filipenses. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, proclame essa palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Que todo joelho se dobre, na terra, abaixo da terra, acima da terra, para este nome santo, para este nome sagrado, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, o próprio texto nos diz, ele se fez homem como nós. Abandonou tudo para se fazer tudo em nós. Se igualou a nós, menos no pecado. Porque mesmo se abandonando, ele estava abandonado nas mãos de Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez a chamada é esta: saber se abandonar nas mãos de Deus. Colocar a nossa confiança nas mãos de Deus.
Para de procurar outros lugares para resolver os seus problemas. Converta-se. Somente o Senhor Jesus é capaz de te ajudar a sair dos seus problemas. Mas para isso, você precisa ter coragem de assumir também uma nova condição de vida, uma vida nova, uma vida renovada em Deus. A novidade é esta, não é apenas ouvir a palavra de Jesus, mas é que esta palavra se torne, transforme, mude, converta a sua vida. Por isso no Evangelho, o Evangelho que narra a paixão de Jesus, que narra esse interrogatório que Jesus passou. Quantas vezes nós somos interrogados sobre a nossa fé? Quantas vezes nós não sabemos responder sobre a nossa fé? Quantas vezes nós não sabemos falar sobre a nossa igreja? Quantos de nós não conseguem falar da própria igreja, da própria fé, do próprio batismo? Não podemos ser assim. Aos que nos perguntam, nós precisamos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, procurar dar as respostas certas, até mesmo respostas que evangelizam, respostas que sejam capazes de transformar o coração das outras pessoas. Nesse trecho do Evangelho de hoje, nós vamos percebendo o mesmo povo que acolheu Jesus na entrada de Jerusalém, o mesmo povo que viu Jesus fazendo tantos milagres, o mesmo povo que viu Jesus fazendo bem, o mesmo povo que viu Jesus sendo atencioso, é o mesmo povo que o aclama hosana, mas é o mesmo povo que o troca por Barrabás. É o mesmo povo que pede pela sua crucifixão. E nós, que povo somos nós? Quantas coisas nós sabemos sobre Jesus, meus irmãos e minhas irmãs? Quantas coisas nós já ouvimos sobre Jesus? Mas será que nós somos capazes de entregar a nossa vida fazendo vida em Jesus? Será que nós somos capazes não de defender Jesus, mas de apresentar Jesus para as pessoas? Será que nós somos capazes de transformar a vida das outras pessoas falando de Jesus? Eu acho que é isso que o Senhor espera de nós. Que a vida dele em nós seja motivo de transformação da vida dos outros nossos irmãos. Quantas pessoas estão perdidas por aí, precisando ouvir falar de Jesus? Quantas pessoas já estão angustiadas, tristes, sofrendo, perdendo a esperança, precisando apenas ouvir a palavra de Jesus? E você é o convidado a fazer isso. Quando for mandar mensagem para alguém, mande mensagens positivas, mande mensagens de Jesus, mande mensagens de salvação, fale da palavra de Deus. Precisamos aproveitar este tempo e ocupar a nossa mente, o nosso coração, o nosso tempo com as coisas de Jesus. Jesus não pode apenas passar pela nossa vida, ele tem que ser sinal presente em nossa vida. E nesse texto do Evangelho de Mateus, nós vamos vendo Jesus silenciando até a cruz. E lá na cruz, quando Jesus quebra o silêncio, é para rezar ao Pai. Quando Jesus quebra o silêncio, é para nos dar o perdão. Jesus quebra o silêncio para nos oferecer a sua mãe, como companhia,
como companheira. Jesus quebra o silêncio para entregar o seu Espírito ao Pai. E Jesus quebra o silêncio para que o seu silêncio possa ressoar dentro de mim, dentro de você, em nosso coração. Talvez esse silêncio de Jesus, que é quebrado nos momentos certos, com as palavras certas, sejam também para nos ensinar que às vezes nós precisamos silenciar, nós precisamos calar, deixar apenas o coração falar, deixar apenas o amor que existe dentro de nós falar. Nós vivemos num tempo, num mundo muito tumultuado, com muito barulho, com muitos estímulos, e não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvir o outro. Não conseguimos ouvir a nós mesmos. Não conseguimos ouvir a nossa respiração. Não conseguimos ouvir as batidas do nosso coração. Então, talvez nesse dia de hoje, nesse domingo de Ramos, que nós somos convidados a entrar com Jesus em Jerusalém, a anunciar o Cristo, o Hosana, o Filho de Davi. Mas é um domingo também que nos apresenta a nossa fragilidade. Uma hora com Jesus, uma hora acusando Jesus. Uma hora negando Jesus. Uma hora se afastando de Jesus. Mas tempo de aprendizado, ao olhar para a cruz de Jesus, ouvindo o silêncio de Jesus, que esse silêncio possa dizer no nosso coração. Nos apresentar, nos apontar, nos lembrar que Jesus Cristo nos ama, que Jesus Cristo está conosco, que o Senhor nos quer bem. Então, meus irmãos e irmãs, estamos apenas iniciando a Semana Santa. Reze, diga ao Senhor, Senhor Jesus, vem em minha casa. O ramo está na porta, dizendo, pode entrar, Senhor. Pode ficar aqui em casa, Senhor. Pode ficar com a minha família, Senhor. Senhor, eu quero caminhar contigo durante esta semana. Eu quero viver a Páscoa contigo, para que sempre, em todo lugar e em todo tempo, eu possa viver a experiência do teu amor, da tua graça e da tua bênção. Amém, paz e bem.